Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Psicodoses. Estou aqui, eu sou Eduardo Busanelli, sou psicólogo. Estou aqui com a minha amiga Ana Cláudia Fossen, Ivo Pinfield. Mais uma vez, nós três juntos aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, homenageando o Outubro Rosa, sobre feminilidade. Não esqueça de seguir a gente nos canais principais do YouTube, do Instagram, do TikTok. A gente também está no Spotify, tá bom? Bora lá, pessoal? Bora. Vamos começar com a nossa representante feminina. Nada mais do que justo. A gente começar ladies first. Será que é ladies first? Não sei. Vamos desvendar o mistério. Bom, acho que a gente também escolheu esse tema esse mês, porque a gente está no Outubro Rosa, né? É um mês onde a gente incentiva que todas as mulheres procurem aí os serviços de saúde para fazer seus exames, para se cuidar, para cuidar da própria saúde. Então a feminilidade vem a calhar nesse mês pra gente. Bom, para mim como psicanalista, a questão do feminino é muito preciosa, porque para psicanálise, né, as mulheres tiveram um papel fundamental. Freud funda a psicanálise a partir do atendimento com mulheres, né? O atendimento das famosas histéricas do Freud. Então, Ana O, Elizabeth e outras que fizeram, na verdade, os textos tão famosos sobre a histeria. E a gente precisa pensar, na verdade, como é que essa feminilidade vem sendo pensada. A gente tem uma gama muito ampla de situações que envolvem o feminino. A gente tem o feminismo enquanto movimento de tentativa de igualdade, do posicionamento feminino na história, aí, né? Um movimento que tem ondas e que foi super importante. A gente tem a questão da maternidade, a gente tem mercado de trabalho para as mulheres, a gente tem questões sobre saúde mental, que são mais específicas do feminino. Então, a gente vai poder abordar tudo isso. Agora, tem uma coisa que o Freud falava, a partir exatamente das histéricas, ele tem um texto muito interessante que se chama Sobre o Feminino. Se não me falha a memória, é 1914 o texto, mas depois eu posso ver e coloco na legenda para todo mundo, quem quiser se informar, que ele diz uma coisa que me intriga e que eu acho que agora a gente pode discutir passado, né, 2 séculos. O Freud começa a escrever o texto sobre as histéricas no século XIX. Ele diz que o destino da libido na feminilidade são 3: a maternidade, a frigidez ou a histeria. O que já dá para matar o Freud na entrada. As feministas, os teóricos de gênero, como Butler, por exemplo, já mataram, inclusive. Já deram sua tacada, né? E a gente não pode esquecer, na verdade, que o Freud foi muito genial, mas ele é um homem que não vai escapar do seu tempo. Exatamente. Né? Então, ele estava diante de mulheres que eram donas de casa ou que eram mulheres que não tinham uma profissão e não vislumbravam ter uma profissão. Mulheres, em muitos momentos, que não eram alfabetizadas, né? Numa Viena de 1800 e alguma coisa, né? Ou 1900 e pouquinho, ali. Então, eu acho que a gente também tem que poder colocar num contexto como é que essas mulheres se apresentavam na clínica freudiana. Eram mulheres freudianas, se a gente pode chamar. Né? E a histeria era um sintoma produzido ali naquela época, porque, claro, as mulheres sofriam opressões sexuais importantes. Elas não tinham liberdade sexual nenhuma. Então, a gente parte daí, né, para essa resposta freudiana que fica aí meio entalada pra gente modernamente, para nós mulheres modernamente, mas a gente sabe, e isso eu acho que é a abstração mais importante disso tudo, que a libido, na verdade, e toda a questão do inconsciente é moldada pela época. Nós mulheres não... A histeria não é a mesma coisa. A gente tem casos no consultório, né? A gente tem casos de homens histéricos, inclusive. Mas mesmo assim não é mais o mesmo molde que era, não é exatamente... Não, a sintomatologia não é a mesma, a forma de se estruturar e de ser trazida pra gente no consultório não é a mesma. Definitivamente. Aliás, é muito diferente. Né? Assim, as questões que estruturam o amor, os relacionamentos, os afetos, coloriram a histeria, né? Que foi tão preciosa pra gente, que deu início, na verdade, junto com a interpretação dos sonhos do Freud, deu início à psicanálise. A psicanálise parte do pressuposto que ali naquelas mulheres existe algo inconsciente naquela sintomatologia muito somática que elas tinham, muito psicossomática.
né? Então, afasias, paralisias variadas. As catatônicas. Catatônicas, então aquela coisa que tanto Freud quanto Jung estudaram, né, muito profundamente. Então, isso é algo que eu acho que é importante a gente falar. O feminino vai também sendo moldado por tendências culturais. Então, a gente pode pensar como de lá partiu a questão do feminino até hoje. Como é que a gente pode viver isso hoje? Para nós aqui, do Psicodoses, que estamos lidando diretamente com isso, então, a parte psiquiátrica, a parte psicológica, um pouco de filosofia, que a gente gosta, que, lógico, é a mãe da ciência. Porque como ele é um tema muito amplo, como a gente falou, a gente precisa escolher um pouco o caminho que a gente vai trilhar, porque senão fica muita coisa, né? O que a gente estava comentando nos bastidores. Senão fica muito genérico, muito aberto, também a gente não consegue especificar ou aprofundar um tema. Mas a gente fala que o Freud ele é tão genial, por mais que exista um anacronismo, né? Todo o tempo aí que tem que se ajustar. O Hegel falava, todo homem é um homem de seu tempo, por mais genial que ele possa ser. E não foge a isso, né? Não tem como. Jesus falava de muita coisa profunda, mas não falava de povos que eles talvez não sabem que existiu. E tá tudo bem. Mas fazer um cálculo de anacronismo não é muito fácil, né? O que naquela época aconteceu, ou como Freud genialmente abriu portas para descobrir o calcanhar de Aquiles da época da sociedade vitoriana, que era a sexualidade, a repressão, e como ele entendeu a mulher naquela época. E abriu portas para a gente continuar aqui, tá falando dele até hoje. O Freud faz uma pergunta muito importante nesse texto, que eu citei sobre o feminino, que é o que quer uma mulher. Ele faz uma pergunta importante sobre o desejo feminino, porque para ele, enquanto homem, é muito complexo. E aí a explicação dele sempre vai pela via do recalque sexual. Porque é muito recalcado, porque é muito oprimido, né? Então, e porque o homem tem uma posição de salvar a moça, de casar com ela e protegê-la. Então, ele vai fazendo elaborações, mas ele sabe, na genialidade que ele sempre teve, que tem alguma coisa que ele não tá conseguindo ler. E essa pergunta ecoa anos depois do Freud, muitos anos, pese ele não ter talvez se dedicado tão abertamente a essa questão do feminino, né, em outros textos importantes, desses mais famosos e conhecidos dele, ele vai, e isso chega na Melanie Klein, isso chega no Lacan, isso vai para o Jung, isso circula entre os psicanalistas pós-freudianos, numa maneira do tipo assim, nós precisamos desvendar isso, né, e o Lacan, enfim, chega a um ponto que eu acho o mais interessante, digamos assim, mas, enfim, para mim, que é essa questão de dizer sobre o desejo feminino a partir de uma posição no discurso, né? Onde o sujeito feminino é colocado numa posição na qual ele parte de um ponto no qual ele já é castrado, né? Então, para explicar para quem está nos escutando, a castração é um processo necessário e um processo que acontece na estruturação, digamos, né, do eu, da personalidade, chamemos como quisermos isso. Mas é um processo que acontece, e o Freud já falava sobre isso, na vida desse sujeito do inconsciente. Então, o Lacan vai dizer assim, olha, puxando do Freud, né, partindo do Freud, a gente vai ter um momento onde a mulher sempre vai partir de um processo já castrado. Ela não tem o falo. Né? Então, o que a gente chama de falo? O que não é muito simples de explicar, rapidamente, mas é assim, é aquela sensação de que você é pertencente a algo, de que você está ali colocado num lugar, que você é possuidor de alguma coisa. Então, o Freud, com o mito que ele mesmo inventou sobre totem e tabu, inaugura o lugar do falo na psicanálise. Né? Ele inaugura o lugar do falo nessa situação civilizatória. Né? O falo não é uma invenção do Freud, ele existe, né, inclusive nos textos que falam sobre totemismo antes disso, mas o Freud inventa o mito de totem e tabu, o mito da horda primitiva, para dizer pra gente assim, olha, existe sempre no inconsciente uma organização que pressupõe que alguém tenha acesso a todos os prazeres do mundo. A todos. E isso fica a cargo do feminino, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, a cargo, do masculino, né? E isso existe porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, essa é um pouco a ideia de fala, essa é um pouco a ideia de como se constrói essa situação e de que o homem parte de uma posição
eu tenho, e portanto vou usufruir de algumas coisas a partir disso, e a mulher parte do princípio que ela não tem e usufruirá de outras coisas a partir disso e vai ter que lidar com isso, de alguma forma. Então, quando ele faz a pergunta, o que quer uma mulher, ele tá fazendo uma pergunta do tipo assim, como funciona uma estruturação que parte já de uma castração? E isso ele teoriza sobre o Complexo de Édipo, que é um texto de 1914, ele vai teorizando, ele vai costurando isso até chegar nos textos de 1920, mais além do princípio do prazer, o inconsciente e tudo mais, que são aí mais da década de 20. Então, isso eu acho que é muito interessante e importante para a gente pensar como a gente parte, como a psicanálise pelo menos parte, como ela pensa a mulher. Ela parte disso. A gente tem histéricas freudianas, a gente tem uma elaboração sobre a questão fálica e sobre a questão da castração, e aí a gente chega nos tempos modernos. O que quer uma mulher? Ele fez não só não um divisor de águas nesse sentido, porque depois dele teve outras escolas, teve cisões dentro da própria psicanálise, mas ele foi o epicentro de um começo dessa conversa na nossa área. E não só, diga-se de passagem, tudo isso que a Ana falou não tem nenhum texto fácil. Não. Nenhum. Não. Ele não facilitou a nossa vida, ele não deixou nota de rodapé. E na verdade, se a gente for pensar assim, o Freud, ele se intriga muito porque os quadros histéricos naquela época são tão coloridos. E os sintomas das histéricas tinham perdas importantes. Havia mulheres que ficavam internadas, e a internação era algo que hoje a gente já não vê mais. A internação era algo que levava anos. Elas ficavam anos internadas nos hospitais. Isso intrigava demais, né? A potência, ou seja, ficar afásica, ficar paralisada, é muito grande o tamanho do sintoma. Então, ele pressupõe que havia algo, e aí ele vai chamar de recalcado, havia algo que estava ali como potência energética, né? Isso. Se inscrevendo uma e outra vez ali para poder dizer assim, não, eu vou continuar paralisada. Paralisada por quê? Né? Paralisada como? O que te faz ficar assim? O que te faz ter uma doença tão extensa de anos? Né? E eu acho que isso fala ao mesmo tempo, esses sintomas histéricos freudianos falam do feminino naquele momento. Uma sociedade patriarcal, machista, misógina, opressora, que assim, mudou com o feminismo a partir dos anos 40, 60? Mudou? Várias ondas? Sim. Mas o que mudou? Como é que a gente pode falar do que mudou? Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente vê ao longo da história o lugar do feminino, né, da mulher, sempre com esse aspecto mais do cuidado, da maternidade, da vida doméstica, né? E que ao longo do tempo isso vem mudando. Onde a gente tem que chegar agora quais movimentos ou o que dessa dinâmica do olhar para o feminino tem mudado, né, para a gente chegar onde estamos. E aí, queria te perguntar, assim, quais marcos aí históricos que foram importantes para que isso fosse, ao longo do tempo, modificado, né? Você falou do feminismo, enfim. Mas tiveram marcos que estão bem delimitados, como movimentos que foram dando voz, foram, né, diminuindo o recalque no sentido da psicodinâmica da mulher? Então, culturalmente falando e economicamente falando, o capitalismo traz isso. A Revolução Industrial traz Exatamente. Postos de trabalho. Né? Então, isso coincide com o início do feminismo. Então, a gente consegue postos de trabalho, a mulher passa a ganhar dinheiro, ainda muito referenciada ao mundo doméstico e coisas e tal, mas a mulher passa a ganhar dinheiro. A gente já começa a perceber com o capitalismo um certo enfraquecimento do poder religioso, caem as monarquias absolutas, começam as democracias, né, as repúblicas e tudo mais. E assim, a gente começa a perceber que trabalhar fora faz da mulher dá para a mulher uma outra qualificação. Ela passa a ser uma força de trabalho, uma força que ela nunca teve. Eu acho que esse é um marco. Esse é um marco histórico, na minha opinião. É isso, tem, né? Do século XX. Isso. Exatamente, século XX, Revolução Industrial. Recente. E começou, eu não sei se é exatamente esse dado, mas a mulher começa a trabalhar mais também nas fábricas quando os homens estavam na guerra.
Também. Guerras. Que não que já não a tivesse Primeira e a antes. Segunda Guerra, elas fazem um marco na medida em que elas ficam nas cidades com as crianças, enquanto os homens vão pra guerra. E elas vão trabalhar pesado. E elas vão trabalhar, indústria, precisam plantar, elas precisam produzir coisas, elas trabalham na Segunda Guerra Mundial, as mulheres trabalhavam nas fábricas de armamento, poderosamente. Exatamente. Né? Na Alemanha, principalmente, poderosamente, porque eles precisavam produzir arma a toque de caixa. Uhum. Né? Então, assim, elas estavam ali. Então, esse tipo, na verdade, a entrada do capitalismo, a forma como o capitalismo pensa o lucro, pensa a mais-valia e as outras coisas, e a produção em si, faz com que o mercado se abra para mais cabeças para trabalhar. Quais eram as possibilidades? Mulheres. Sim. As crianças Sim. eram talvez pouco potentes naquele momento para isso. E a mulher que ficava, vamos dizer, só em casa, só no cuidado, só na vida familiar, foi se abrindo para outras, né? Exatamente. Possibilidades. Para algumas profissões. Chão de fábrica, Exatamente. Telefonistas, enfim, pessoas auxiliares, domésticas, amas da casa. Essas profissões que existem até hoje, guardadas as suas modificações. O professorado também. Professorado, enfim, né? Então, assim, elas passam a ter cargos, lugares e rendimento. E deixam de depender tanto, né, de uma certa forma, dos maridos e de suas famílias de origem. E deixam de depender do casamento. Da forma que já foi, né? Na forma como era, depender do casamento, assim. Elas precisam... Uma mulher, como é que ela podia se sustentar na vida adulta? Jovem, adulta? Casando. Exatamente. Senão ela moraria com os pais, e aí tinha toda uma questão da igreja, ela virou solteira, então ela vai ser freira. O que ela vai ser se ela ficar solteira? O que nós vamos fazer com a filha solteira? Que ficava solteira. Então tinha... Os casamentos, como sempre, foram negociações que envolviam mulheres. Eram negociações de pecúlio, negociações de títulos nobiliárquicos, negociações de união de família para determinadas coisas. Isso passa a ficar um pouco em segundo plano, porque a mulher passa a ir para o mercado de trabalho. Como? E que mudou o sistema também, né? Mudou o O sistema capitalista entrou e já não tinha mais sistemas mais existe antigos, hoje. né? A gente tem em países de origem árabe, em países hindus e tal, a gente verdade. tem ainda casamentos por Arranjados. né, por arranjados, né, por negociação de pecúlio. Mas a mulher era uma das moedas de troca, na verdade, dos casamentos. Em países árabes ainda se trocam mulheres por camelos. É verdade. Por dinheiro, por posses, por terras. E era isso que se fazia. Né? Então, assim, a mulher sai dessa posição. Conforme o capitalismo vai se aplicando e se afirmando, ela vai tendo um outro lugar para ela. Quer dizer, ela deixa de ser propriedade também, né? Exato. Ela deixa de ser objeto de mercância. Isso é muito forte. Tem aquele dos 10 mandamentos, que é não cobiçar a mulher do próximo. No original, não é... Porque você não tem não cobiçar o homem da próxima. Você não tem uma variação ali de cobiça. Uhum. É uma cobiça meio... Direcionada, nichada, como a gente fala. No original, se eu não me engano, eu não sei a ordem, mas não cobiçar a terra, o boi e a mulher do próximo. É uma noção de propriedade da época que tem até hoje. Mas isso vem do judaísmo, isso vem dos povos judaicos. Como isso está enraizado ainda, né? Tava, né? Hoje melhorou. O judaísmo influenciou o cristianismo também neste ponto. Né? A mulher era uma propriedade. Em outros povos não pagãos... né, antes de Cristo, a ordem da mulher, o lugar da mulher era outro. Vikings, otomanos, o lugar da mulher era outro. Elas eram rainhas, elas eram guerreiras, elas tinham uma outra posição. Na própria Grécia, né? Celta. Isso, né? Então elas tinham uma outra posição. Então eu acho que assim, o cristianismo traz esse lugar, porque Deus é homem para o cristianismo, não há Deus às mulheres. O culto à Virgem Maria demora muito tempo para aparecer, mas a Virgem também é cultuada como mãe, não como mulher, né? Porque a concepção de Cristo não é uma concepção humana, ela é de outra forma. Né? Então, assim, o cristianismo traz isso, que é o patriarcado, que é, olha, a partir de agora existe um único Deus, ele é um homem, porque é o Deus... Né? Porque ele é engraçado, tem um nome para o Deus judaico que é impronunciável, que é uma junção de letras em hebraico. Isso é muito comum. Né? Quando o cristianismo realmente se organiza, né, ele cria o Deus no masculino. E é uma palavra pronunciável no masculino. Então,
isso marca, enquanto significante, uma era, aliás, a história do mundo, que a gente conhece, inclusive. E isso marca uma posição para a mulher sempre subalterna ao homem. Né? E o capitalismo que vai surgindo, que ele substitui o sistema de trocas, ele vai dizendo pra gente, olha, pra gente ter lucro, nós vamos ter todo mundo trabalhando. Pra gente ter lucro, nós temos de cada vez mais cabeças trabalhando, porque os empresários da época das fábricas precisavam disso. Senão a produção fica limitada e você fica com seu lucro limitado. Esse é um jeito muito simples de explicar, mas né, no frigir dos ovos é um pouco isso. Então eu acho que um marco histórico é a Revolução Industrial. Eu acho que depois do direito a voto é um marco histórico, mas isso já é uma decorrência das primeiras ondas feministas. Sim. O anticoncepcional, e você me ajuda, mais ou menos 1970, o surgimento dos primeiros anticoncepcionais. Não sei te dizer. Mas eu acho que isso, se não me falha a memória, eu acho que isso. E isso faz toda a diferença, porque a mulher pode optar por não ser mãe. Ou por regular o número de filhos que ela tem, porque ela não podia. Eram tantos filhos quanto a fertilidade dela, né, natural, biológica, mandasse, ou quanto Deus mandasse, né? Que era a frase. Exato. Quantos filhos Deus mandasse, ou quanto a natureza biológica dela suportasse. Aí depois o Kant veio e detonou todo mundo, dizendo que não era mais assim. 1960. 60, então. Temos primeiro. O primeiro. Então, antes. Né, o acesso a isso, eu imagino que tenha demorado muito tempo, por questões, inclusive, religiosas e políticas. Sabemos que religião e política estão sempre como pano de fundo da existência da feminilidade. Até hoje. Até hoje. E aqui no Brasil deve ter chego em 85, acho, porque aqui chega tudo depois, atrasado, mal feito, mas eu acho copiado. que não, viu? Eu acho que foi nos anos 70 aqui no veio Brasil. Mesmo também? Eu acho que sim. veio nos anos 70. Os métodos anticoncepcionais. Legal. E aí as mulheres passam a usufruir do direito de pensar quantos filhos elas querem ter. E as famílias do direito de se organizarem de alguma forma. E o controle disso, eu não sei se entra também, né? Mas da própria sexualidade, você poder ter um movimento completamente diferente, muito mais livre. Sim. Menos na tabelinha periódica ali. Para mulher. Menos no susto, né? Menos no susto. Ops, engravidei. Tô grávida aqui. Isso muda totalmente o cálculo. Não, isso muda. Vamos pensar, né? Assim, que isso muda. O acesso à mulher a um monte de coisas que uma gravidez acaba... Ou que várias gravidezes e, sei lá, 10 crianças em casa mudam. Como você cria 10 crianças? Ana, as famílias eram organizadas de uma maneira diferente, realmente as famílias moravam próximas, realmente havia todo um apoio das outras mulheres da família no cuidado. Então, a mulher ficou durante muitos e muitos anos, para não dizer séculos, num lugar de cuidado com a família. A exceção de famílias muito poderosas, muito ricas, que tinham várias amas de cuidado lá. E mesmo assim, donos da casa, amas de leite que cuidavam das crianças e tudo mais. Mas, digamos, uma população média baixa, principalmente pensando no Brasil, né, que é um país, enfim, que sempre teve uma população média baixa grande, a maior parte da população sempre foi desse nível social. A gente pensa uma mulher que fica desobrigada de criar 10, 13. Não que não exista isso no Brasil ainda. Se a gente for pro Norte e Nordeste, a gente tem essas realidades. Mas aí já hoje é por outros motivos, né? Sim. Mas que a possibilidade existe. Outros motivos que eu digo, religião e política, é por esses motivos ainda. Exato. São esses. Mas são, o que eu digo assim, a possibilidade, quando ela surgiu, quer dizer, como que muda a perspectiva da mulher? Ela fala, olha, eu posso escolher, eu posso programar isso melhor. E antes não, isso... É um baita marco, né? Pra gente que é psicanalista, é sensacional pensar que a pílula anticoncepcional separa a mãe da mulher. Porque o culto a Maria, por exemplo, é um culto que faz da mulher uma mãe. Ponto. E uma mãe glorificada. E eu acho que a igreja pensou isso. Eu queria até ter conhecido quem pensou isso. Não sei quem foi, mas faz muito tempo, não deve estar vivo. Mas a igreja pensa, porque o culto a Maria não existia. Não era importante ter mulheres. A gente tem uma leva gigante de santos masculinos por séculos, até que as santas mulheres começam a ter, né? Então eram freiras, via de regra, ou seja, eram mulheres da igreja, mulheres castas, com voto de pobreza, voto de castidade e com uma educação religiosa refinada, né? E aí depois, né? Então a gente tem quantos filósofos mulheres na igreja católica?
Santa Teresa de Ávila. Que nem é considerada filósofa. Não. Ela é considerada uma Acho que rebelde ela nem aí. entra, Não, uma rebelde. As Os poesias, escritos ela de tem as Santa Teresa poesias. de Ávila conversando com Deus são É, maravilhosos. poesia apaixonada que eles chamam dela. Poesia né? apaixonada, ela é maravilhosa. Agora, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, todos esses participaram da formação religiosa a partir dos gregos, da formação religiosa de todo mundo. É. Né? Então, estamos aí. Então, isso que eu acho que é importante. Quando a pílula aparece, a gente, né? E aí, movimento hippie, feminismo, são variáveis ali que se compõem e dizem assim, agora nós temos mulheres e temos mães. Elas não precisam viver na mesma pessoa. Uma mulher pode fazer outras coisas, mais além de ser mãe. Porque a gente pensa nos sintomas, aí, voltando para as histéricas do Freud, as mulheres que já naquele momento não podiam biologicamente ter filhos. O que elas faziam? Né? Existe um mito, eu não sei se vocês lembram, vocês são mais jovens que eu, mas assim, de que a mulher que não podia ter filhos enlouquecia. Ela ficava Socialmente. deprimida, ela ficava mal. Socialmente. Ou ela virava freira, ou ela se retirava para morar com as freiras. Toda família antigamente tinha uma freira. Ou alguém solteirona que... Ou ela se ocupava do cuidado de todo mundo, porque ela não tinha a família dela, ou ela era levada para viver num convento. Exato. Isso era para lá de comum. Eu tive uma tia-avó nessa situação. Esse papel da mulher foi se transformando, né? Entende? Então, assim, quando a mulher não podia ocupar o papel de mãe e esposa, ela era jogada de lado, ela era colocada à margem, né? Ou ela era absorvida pela igreja. Nunca. E a partir da Revolução Industrial, ela passa a ser absorvida pelo mercado de trabalho de algum jeito. E até na clínica que a gente vê, né? É isso aí. Existem muito menos casos dessa histeria clássica do passado. Né? Saiu do CID, né? Com sintomas físicos. Existe ainda, mas numa proporção bem menor. Por conta também, acho que dessa mudança da mulher no mundo, né? Do contexto histórico-cultural, né? Aquelas histéricas catatônicas, ou aquela que o Freud foi aprender. O Charcot, né? Quando o Charcot fazia as hipnoses, que até acho que tem o quadro tem no consultório do Freud, não tem? Tem ele na pintura, o Charcot fazendo as hipnoses e tirando elas do estado... tentando, né? Alguns casos então, se a gente for pensar, na Idade Média, as mulheres que tinham esses mesmos sintomas eram consideradas bruxas, porque eram transes mediúnicos, sei lá como chamava. Né? Então, assim, a mulher passou na história da humanidade, a partir do cristianismo, por uma situação de opressões aí muito importantes. Porque elas eram faraonas. Cleópatra, né? Antes de Cristo. Elas eram mulheres importantes dentro da Grécia. Né? Ou seja, da Roma Antiga, a gente tem, inclusive na Bíblia a gente tem participação feminina, Salomé e muitas outras. Na Grécia tem as sacerdotisas. Mas quando o cristianismo estabelece o mito da Eva e a noção de pecado, lasca tudo. Né? Porque quando ele estabelece, olha, a Eva, uma mulher, ou Lilith, que é uma versão que foi um pouco apagada no cristianismo mais recente. Quando essas duas mulheres passam a ser as detentoras da origem do pecado, e o pecado não é uma ideia, uma noção que existiu no cristianismo sempre. Ele foi sendo criado e pensado a partir dos vários concílios da Igreja Católica já organizada. Então, o pecado não existiu sempre. Enquanto conceito que a gente desfruta, digamos assim. Né? Então, isso vai mudando. Então, rainhas celtas, a gente tem milhões de coisas históricas dizendo das Boudicas, eram guerreiras rainhas. Né? A gente tem histórias variadas sobre isso com comprovação. Então, as mulheres tinham um papel até o cristianismo e depois com o cristianismo elas passam até outro. Até que o cristianismo começa a perder... O cristianismo não, na verdade, a Igreja Católica começa a perder um pouco da força, essa questão da lei paterna começa a ser modificada, isso a gente passa a ver a partir dos anos 70, 80, e isso vai trazendo espaço para que as mulheres entrem e o feminismo vai entrando com as suas várias ondas, né? A partir dos anos 40, 60, o feminismo vai dizendo, não, a gente quer votar, a gente quer trabalhar e ficar com o próprio dinheiro, a gente quer ter acesso a outras carreiras que não sejam as carreiras ligadas ao cuidado da casa, ao âmbito doméstico, a gente quer não ser mãe, ou a gente quer ter poucos filhos, né? Até o direito do divórcio, a gente não quer mais esse marido.
né? O divórcio é também, no Brasil, uma lei muito recente, se a gente for pensar. 30 anos, mais ou menos, Nossa, 35. é muito recente. É muito recente. Antes as mulheres eram desquitadas. E aí de você, se você fosse desquitada. Desquitada. A sua imagem social, como é que ficava, né? E desquitada não é estado civil nenhum, né? Porque você não é solteira, porque o divórcio deu o status de solteira pra mulher. Não isso é que eu ia falar. casada. E você não é casada. Como é? O desquitado é um estado de limbo. É isso que eu ia falar. É o estado É o umbralino. mármore do inferno. Você tá no umbral ali. Você não... E aí, assim, ok. Então, olha que coisa irônica, se a gente for pensar, e preconceituosa. Eu adquiro o direito de me separar de um homem que eu não quero mais pra minha vida, só que eu não adquiro outros direitos. Nem casar ela podia de novo, porque a desquitada não podia se casar formalmente de novo. Não podia partilhar de bens, ela não podia fazer muita coisa. Então, eu acho que esses são marcos que são interessantes pra gente pensar como a questão do desejo feminino, aí voltando pro Freud, a história do recalque, dos sintomas sobre do feminino, a mulher sempre teve uma marca ali daquela assim, olha, você pode isso, mas você não pode aquilo. Você pode isso, mas você não pode aquilo. Você pode um pouquinho disso, mas só um pouquinho. Então, você pode até... sair do casamento que o cara te bate todo dia. Mas se passar muito também... Mas você não pode arrumar um outro legal que você ama, que você não vai ter direito aos bens, você não vai ter direito a ser aceita na sociedade, a ser aceita na igreja, você não vai ter esse direito. E pobre dos seus filhos de desquitados, que também levavam no lombo... A fama. Né, o label de filho de desquitada. Né? Como a gente tá pegando isso, né? Essa transformação. Porque eu lembro de escutar o termo desquitada, né? Porque o divórcio, porque a lei do divórcio no Brasil é muito recente. Isso, né? Não tem. Agora que você falou, caiu a ficha, né? A gente já tá perto de 50 anos, a gente pegou... Faz 30 anos, você falou? 30 ou 35, acho que não passa disso. Então, é interessante esses marcos legais, históricos, né? Um marco jurídico, o divórcio. O desquite já existia desde de 72. Né? Então, você tem esse direito assim, mas você não tem assim. Você não é livre. Né? E o Freud, o que ele vai, na verdade, questionando quando ele pergunta o que quer uma mulher, e ele fala sobre né, uma coisa, né, de um vazio aí, de um buraco, de uma coisa obscura sobre o desejo feminino. O que ele vai falando, né, o que ele vai entrevendo, né, na cultura é que assim, o desejo feminino ele não é suportado. Tem algo do desejo feminino que é insuportável para os homens, né? Tem algo do desejo feminino que tem uma fortaleza ali que ela tira todo mundo um pouco de uma ordem já estabelecida. Então, é tão forte isso que você está falando, trazendo só um pouco... o Jung ele tem uma visão que eu acho muito bacana, que ele traz um pouco mais eu vou falar do sentido mais popular, porque mais profundamente não é só isso. Ele traz a feminilidade como uma potência universal, que seria hoje chamado de arquétipos, que o pessoal já está um pouco mais familiarizado, embora as pessoas usem de uma forma muito ruim por aí. Eles estão utilizando o arquétipo mais como se fosse um traço de personalidade do que uma estrutura. Arquétipos, quer dizer, são formas antigas que estruturam o ser humano de comportamentos, hábitos, maneiras de existir no mundo ao longo dos séculos e milênios. O que ele está querendo dizer é que a gente não escolhe muito o arquétipo e a gente não controla muito racionalmente. Olha, eu vou controlar esse arquétipo, eu vou ativar arquétipo conscientemente. A insondável escolha do ser. Exatamente. Então, assim, e ele traz essa potencialidade, ela está tanto no homem, ser biológico, quanto, obviamente, na mulher. A potencialidade feminina. E o que eu achei interessante trazer isso, porque com essa liberdade conquistada e lutada até agora, né? Como que a gente vai ajudar e contribuir para que essa feminilidade seja colocada no mundo de uma forma mais consciente? Que pontos que eles precisam ser trabalhados? O Jung ele vai trabalhar lá com as deusas. Ele vai puxar lá mitologia, ele vai resgatar estruturas de tribos que já falavam sobre isso. Ele fala, peraí, teve sim. Teve pouco, mas vamos trazer para cá. Você percebe isso, Ana, também? Não no Jung, mas nessa estrutura, dá para a gente cuidar disso também? Vai lá, essa pergunta que você fez, eu vou fazer também. Eu não vou responder. Eu vou emendar para fazer uma Mais uma pergunta.
Porque assim, eu entendo que o feminismo, que é um movimento, né? Cultural, político, Social. filosófico, social, onde as mulheres lutam por direitos e posições iguais a dos homens, né? De maneira geral. Beleza. Acho que isso é necessário e a história mostra que só a partir de movimentos, sejam considerados radicais ou não, é que há mudança, né? Pegando a tua pergunta. Onde que o movimento feminista, de alguma maneira, impacta nesse conceito da feminilidade, né, na vida prática das mulheres biologicamente falando, né, que a gente agora tem que fazer distinções. Eu estou falando da mulher biologicamente falando. Que se coloca ali no gênero feminino, inclusive. No sexo biológico feminino. Por que isso? O feminismo como movimento, você trouxe os arquétipos e a feminilidade com esse conceito arquetípico, né? Uma potência. Com essa potência. Onde que pode haver, se é que há um grande choque ou não, né? Porque essas forças, elas começam a entrar em contato uma com as outras, né? E acho que o feminismo, como qualquer outro movimento de liberação, traz os seus excessos, né, e seus impactos. Então, assim, a pergunta é essa. O feminismo com uma feminilidade que poderia ser vista ou trabalhada de uma maneira mais harmônica, né? Então, eu acho que assim, falando um pouco dessa coisa das deusas, né, do sagrado feminino, que o Jung traz bastante, eu não sou uma especialista em Jung, né? Mas eu acho que ficou difícil resgatar, e eu acho que isso é até hoje, porque tem várias linhas terapêuticas que trabalham com o sagrado feminino, inclusive algumas religiões não cristãs que trabalham com isso. Eu acho que fica difícil num mundo tão cristianizado como é o nosso ocidental, tá? Porque o feminismo, ele traz uma possibilidade de perdas para uma série de vantagens que os homens foram galgando. Eu não vou chamar os homens, o masculino foi galgando. O masculino como talvez um pouco do que o masculino consegue fazer de coletivo. Certo. Né? E o tanto do que o masculino consegue se organizar como um coletivo aí para movimentos sociais. Porque os homens conseguem se organizar para a guerra. É um momento onde os homens se organizam. Pro futebol e pra guerra. Via de regra. Né? E o que acontece? Então, o tanto que ele consegue, o quanto isso, que o masculino vislumbra que ele pode perder com a presença das mulheres, é uma fantasia. É uma fantasia. Porque a gente conhece civilizações pré-cristãs onde o feminino não era ameaçador em nada pro masculino. Só que foi se criando. Por quê? Porque o feminino foi associado ao mal. À bruxaria, ao pecado, ao que destruía as famílias, o que destrói uma família? Uma amante. A costela do Adão, né? É uma amante que destrói uma família. O que destrói o que o cristianismo construiu? Uma mulher. Tá, sabe por que eu te perguntei isso? Não por causa da teoria do Jung, né? Trazendo aqui, você como membro feminino do grupo. Cuidado, hein? Não. Acabamos aí. Pay attention. Para entender isso, porque o Jung ele traz uma versão mais universal. Menos, não que ele não tenha os focos ali de crítica, tal, lógico que existe. Mas eu acho que ele conseguiu despertar algo mais profundo. Contanto que Mulheres que Correm com os Lobos, quando foi, acho que é década de 90 esse livro, ela resgata uma potência feminina que ela, por mais que tenha toda a liberdade, todas as conquistas, que ela foi sendo esquecida na visão dela. E muito vai atrelar aí os arquétipos femininos dentro da potencialidade da mulher. Quer dizer, quanta potência está ali, esquecida, ressentida, mal cuidada, sei lá, isso. E eu achei interessante por causa disso. Não por questões teóricas. Mas eu acho que, vamos pensar na história, né, da psicologia analítica, que é junguiana, assim, eu acho que os
pós-jungianos, os jungianos que seguiram o Jung, que conseguiram falar sobre o feminino. Eu acho que o Jung andou muito pouco com isso. Acho que a intenção dele era sensacional. Era ótima, mas eu acho que o Jung em si, enquanto movimento ali histórico, a separação dele com Freud e tudo mais, eu acho que os pós-jungianos conseguiram andar mais com isso, porque também já havia uma maior liberdade, e aí junto com a questão do feminismo. Eu acho que o efeito do feminismo para as mulheres é um efeito extremamente libertador para tudo. Né? Então, assim, e foram em países, o feminismo conseguiu, de fato, fazer movimentos e conseguir leis a favor das mulheres e liberdades em países democráticos. Estados Unidos, um dos berços do feminismo. Como eu digo, quem te viu e quem te vê, caro dono da América, porque assim, estamos num momento onde né, as coisas estão voltando a ser complicadas aí para os Estados Unidos, mas enfim, né, com aí a onda do conservadorismo. Agora, os grandes textos, as grandes feministas vieram do Estado democrático, ou seja, um Estado que pressupõe igualdade. Né? Agora, Ana, mas o feminismo ficou muito radical e tá muito difícil para todo movimento social historicamente tem radicalismos. Uhum. O movimento da reforma, da contra-reforma, os movimentos islâmicos, o feminismo. Então, claro que haverá discursos mais extremistas. Né? Mas a gente precisa pensar os benefícios que isso trouxe para uma mulher que não se imaginava como sujeito. Então, quando a gente, como mulher, carrega o sobrenome do marido, nós somos senhora de alguém. E senhora não significa dona da coisa toda, né? Significa um objeto daquele homem. Exato. Um objeto sexual, um objeto econômico, né? Ou seja, quantos nós ouvimos as nossas avós que trabalhavam, que talvez fossem professores, dizendo o meu salário ia todo para casa. Uhum. Ou eu chegava em casa e dava meu salário ou para os meus pais, ou o meu salário para o meu marido, né? Então, assim, a gente tem aí, o feminismo trouxe nas várias ondas e vem trazendo, porque eu acho que a gente tá... E aí onde é? O feminismo, ele não é só um movimento para as mulheres, ele é um movimento anticonservadorismo. E o conservadorismo traz o quê? Sempre uma situação na qual a gente vê as mulheres se lascando ou deixadas à margem. As guerras, né? O que acontece? E isso desde que o mundo é mundo. Tá? O que acontece quando a gente domina um povo? Isso até em civilizações pré-cristãs. Mata-se mulheres e crianças para que aquele povo se veja reprodutivamente dizimado. O que é um genocídio? O genocídio é começar pelas mulheres e pelas crianças. Uhum. Isso é um genocídio. Sim. Né? Você sempre começa pelas mulheres e pelas crianças, porque você enfraquece aquele povo. Acabam os cuidados e acaba a próxima geração. Acaba a próxima geração. Vai dizimar aquele povo, né? Como? Ninguém se reproduz, porque tem poucas mulheres. Os homens que ficaram para formar famílias vão se miscigenar com o dominante ali, com o povo que dominou aquela situação. Né? E, bom, a gente acaba com os cuidados, com quem fica no território, com as mulheres, sem dizer as barbáries de estupros, de um monte de coisa. Uhum. Né? Que daí os soldados estão num estado, vou chamar de adrenérgico, super complicado. Né? Então a gente tem horrores em relação ao que acontece com o feminino quando a barbárie se instala. Né? E hoje a gente tem, século XXI, situações de guerra, Rússia, Ucrânia, faixa de Gaza, outros lugares onde a história vai contar pra gente logo o que tá acontecendo. E fora o que a gente já vê em tempo real, porque a internet tá aí pra isso, pra nos trazer notícias em tempo real. Então, a estratégia de guerra ela é muito básica nesse sentido. Você tira crianças, que é a próxima geração, e você extermina as mulheres, ou você as engravida e miscigena. Então, as mulheres são facilmente colocadas numa posição de objeto para uma série de situações político-religiosas. Né? Como que a gente controla nos estados mais fechados, islâmicos ou hindus, ou o que seja, a sexualidade, a gente controla a população pelas mulheres. Usa burca. Usa burca é que nada acontece, supostamente. Claro que as coisas acontecem, mas... Então, o feminismo ele é importante, Ivo, nesse sentido, porque ele traz uma posição para o sujeito feminino.
Ele diz assim, existe um sujeito feminino e ele tem peculiaridades, que é uma pergunta que o Freud se fez a partir das histéricas. O que quer uma mulher? O que deseja uma mulher? O que quer? E o desejo feminino foi muito colocado nessa posição. Ela quer o pecado, ela quer a maldade, ela é uma bruxa, ela vai extinguir a nossa organização feudal, ela vai extinguir o que é bom, né, o que é legal. Então a gente pode pensar do ponto de vista político, quantas presidentes mulheres nós tivemos no mundo que não tivessem uma roupagem masculina. Margaret Thatcher, anos 80, 90. Sim, ela era considerada uma mão de ferro, um general. É o mesmo qualificativo que a gente dá para um homem. Ela foi, acho que, uma das primeiras grandes estadistas. Né? A história sobre a Rainha Vitória, por exemplo, que foi uma excelente... Aliás, a Inglaterra tem uma história de estadistas mulheres, né? Tem. E eu acho até porque sobrou um tanto de uma herança viking ali pra eles, né? Celta, essa é a região onde essas populações viviam. Né? Onde as rainhas eram rainhas guerreiras, as mulheres eram muito empoderadas. Irlanda. Né? Então, assim, a Inglaterra tem uma história com rainhas muito interessante da gente pensar. Que eu acho que nenhum outro país que eu conheço no mundo tem. Talvez os países africanos, cuja história também ela é sempre muito abafada. Eu não sei. Né? Não sei. Porque as histórias não têm a ver com o cristianismo. Então, isso é uma coisa que é importante da gente pensar. Quais as grandes estadistas mulheres que nós tivemos na Idade Moderna? A Merkel. E a Thatcher. E a Rainha Elizabeth. Que era uma estadista conservadora, porque era uma monarca, mas era uma mulher bem da esperta. Né? Era uma senhorinha bem espertinha. Era uma excelente estadista pra muita coisa. Não comprou nenhuma coisa muito feminista ali, mas ela tocou a situação sendo uma mulher num momento de guerra. Tá. Né? Ela tocou a Segunda Guerra Mundial ali bastante inteligentemente. A Inglaterra participou da Primeira e da Segunda e ela tava ali. Né, circulando nisso. Então, assim, a gente não tem. E hoje a gente pode perceber a ferocidade, e no Brasil, com que as políticas mulheres, as mulheres que adentraram na política, são facilmente depauperadas, tem sua imagem facilmente depauperada. Várias, independentemente da ideologia, na minha opinião. Eu tenho 2 exemplos, para mim, muito vivos disso. Damares e Marina Silva, que são de lados opostos. Né? E são 2 mulheres, cada uma, eu posso não concordar com as ideologias, ok, mas cada uma na sua posição. Assim, saiu pra falar, saiu pra tomar pedra. Então, Joga Pedra na Geni é uma música muito atual ainda. Entendeu? Muito atual. Chico, como sempre, cirúrgico no que faz, né? Nas suas composições. Então, assim, né? Então, assim, independentemente disso, a gente também se lembra do impeachment da Dilma Rousseff. Não vou entrar no mérito se foi justo ou não, mas essa mulher foi demacrada, socialmente falando. Tanto que ela desapareceu do cenário político. Ela desapareceu do cenário político. O Collor de Mello teve o mesmo impeachment num processo comprovado de roubalheira no país, ele continua no cenário político, aí pimpão, fofo. Então, existe um peso e uma medida para cada um dos lados. E o feminismo que ele quer é um pouco isso. Olha, o que a gente quer, na verdade, é que essas coisas sejam medidas, que sejam um pouco mais equilibradas. Né? Porque é muito difícil viver como sujeito feminino, não podendo se divorciar, não podendo não querer ter filhos, porque você é julgada. Né? Não podendo fazer uma série de outras coisas. E aí tem as questões estéticas, que estão fora do contexto político-religioso. Né? Então, e tem a questão da violência doméstica, que é um tema preocupante pra gente, hoje em dia. Né? Então, por que um homem tem que matar uma mulher quando ela pede o divórcio pra ele? Ou quando ela diz, eu não quero namorar você? Que eram chamados crimes passionais, agora eles são feminicídio. Né? Por que um homem precisa fazer isso? Porque ele foi criado para não suportar que ela deseja outras coisas mais além daquilo que ele oferece a ela. Que é salvá-la da torre, que é oferecer uma vida financeira para ela. Que isso é imaginário, hein, gente? Porque uma grande parte dos casamentos de todas as classes econômicas brasileiras não passam necessariamente por homens que sustentam a casa.
Nas classes mais baixas, a gente sabe que as mulheres lá são elas que têm 2, 3 empregos, são faxineiras, são né, funcionárias domésticas, chão de fábrica e parará. Elas sustentam o querido lá que fica no bar toda hora e o querido ainda se dá o luxo de bater nela. Porque ela pede a separação, porque ela pede pra ele sair de casa. Então, é um jogo aí do masculino ter sido criado para não suportar isto, culturalmente, e do feminino para ter que se suportar como sempre objeto, como não sujeito, entende? Então, o masculino se incomoda muito com a perda dessas coisas, né? Então, eu acho que isso passa por aí. E aí a gente tem esse boom de violência doméstica de uns anos pra cá, onde eles vão lá e atiram, né, nas pessoas. Eles queimam a casa com as crianças dentro. Como é que você faz isso? Uhum. Por quê? Porque ela não te quer mais? Sério mesmo? É porque ela disse assim, olha, agora eu ganho minha grana e eu não preciso de você. E não se trata, do desejo feminino não se trata de precisar de um homem, como já foi dito. Porque realmente as mulheres feudais, ou a minha avó, provavelmente ela não se imaginava sem casar. Porque ela precisava de um homem para se sustentar dignamente, né? Agora, as mulheres de hoje, elas não precisam, elas podem desejar ter um homem. E os homens não conseguem ler isso. Por quê? Porque o desejo ele não é constante. Ele só vai desejar, as mulheres só vão desejar os homens se eles puderem também oferecer algo em troca no desejo. E a mulher tá sabendo desejar? Olha, eu acho que de alguma forma, ela sempre soube. Por isso que o feminismo existe. Porque se não soubesse, a gente tava na Idade Média ainda. Em matéria de feminino. De feminino. De feminino. Eu acho que ela sempre soube colocar o desejo dela à posta. O desejo materno, na minha opinião, ele é a prova mais digna de que uma mulher, quando ela deseja ser mãe, de fato, ela põe, eu brinco que ela põe o óvulo no dia certo. Ela encarrilha o óvulo, ela diz, é hoje. É hoje que isso vai acontecer. Uhum. Quando ela deseja isso. Então ela sabe desejar. Eu não tenho dúvida que ela sabe. Todo mundo sabe, aliás. É que culturalmente falando, a gente também é levado a não colocar o desejo nos trilhos. Porque não interessa. A gente precisa desejar o que a cultura deseja. Então o que a mulher precisa desejar hoje? Ela precisa desejar ser fitness. Ela precisa desejar ter uma família. Ela precisa desejar ganhar bem. Ela precisa desejar o quê? Ser bonita, ser atrativa sexualmente. Algumas podem desejar outras coisas, mas assim... Aí começa a vir as consequências ou as complicações até desse movimento. Exatamente. Porque ela sai de um lugar social, de um status, o que se espera, e começa a ganhar mais espaço. E começam a vir também os movimentos, seja o movimento do Red Pill... Sejam os mais conservadores. Movimentos que vêm oferecer resistência a isso tudo, e a coisa começa, né, a tomar uma outra dimensão, como está sendo hoje. Né? Não, e vou ser bem ousada, Du. Eu não só acho que as mulheres sabem desejar, como eu acho que elas sabem colocar o desejo nos trilhos de uma forma que ele realmente passa a ser um desejo perigoso para quem está olhando de fora. Isso. Não é à toa que criaram o mito da Eva e do Adão. Tem uma leitura do inconsciente aí. Muito. Adão e Eva é mais antigo. Foi feito um estudo que o Adão e Eva é mais antigo do que o próprio judaísmo. Ele já veio de outros povos que já tinham estruturas mitológicas bem... Não era idêntico, mas era bem parecido. E aquilo foi, lógico, foi sendo absorvido pela cultura, pela época e tal. E chegou no Velho Testamento, mas já existia isso antes. Né? E tem muita coisa acontecendo que a gente pode tentar entender como essas transformações vêm incidindo hoje, por exemplo, nas famílias. Sim. Por exemplo, nos casais com menos filhos, no geral. Casais sem filhos. O número de divórcios, de separações. Em várias idades. Em várias idades. Então, assim, as coisas estão acontecendo e não dá pra gente, né, não linkar uma coisa com outra. Uhum. Não dizendo que é só isso, mas enfim, tá no pacote. Mas tem um pacote, né? Exatamente. As transformações estão ocorrendo, né? Não, as variáveis são múltiplas. As variáveis são múltiplas. São múltiplas. Né? E, assim, e a questão é poder colocar a mulher numa posição onde o destino não é o único caminho que ela tem. Qual era o destino da mulher?
Crescer, casar, ter filhos, envelhecer, ajudar as filhas a criar netos, morrer e ir pro céu. E o que, na verdade, foi acontecendo é que as mulheres foram percebendo que elas podiam ter outras coisas. Elas podem casar, ter filhos, criar netos, elas podem tudo isso ainda. Inclusive não querer muita coisa. Elas podem não querer trabalhar fora, inclusive. Eu acho que isso é uma outra coisa que é um efeito deletério, né? Das coisas que a gente escuta sobre o feminismo. Que é, então eu decidi que eu quero ser dona de casa, ou eu quero administrar a casa, e dizer assim, essa mulher não é uma boa mulher, hoje em dia. Por que ela não é? Mas se a gente está defendendo que o que a gente precisa é desejar, né, enquanto sujeito único e particular, por que eu não posso ser dono de casa? Se eu quiser, eu posso. Mas aí são os efeitos colaterais de um movimento, que daí de um discurso que é comprado para muita coisa. Aí fica essa coisa extremista, né? O extremismo ele é a forma mais fácil de você ser míope em qualquer coisa. Você não consegue discutir, você não consegue... ignorante, né? Você não consegue nenhum dos lados conversar direito, se colocar a situação mais perto do real. Você fica numa ideologia lá em cima e o mundo passando lá embaixo, como a gente fala, né? E fica bobo, fica infantiloide. E o feminismo ele fica mais evidente quando o conservadorismo fica mais evidente. Acho que é por isso que a gente tá numa última onda do feminismo de, 10, 15 anos, 20 anos pra cá. Porque o conservadorismo começou a se construir. E as mulheres já sabem, por A mais B, que quando o conservadorismo vai se aproximando, as ideias conservadoras começam a se montar novamente, guardadas as coisas da época, o feminismo precisa começar, porque a gente se ferra primeiro. Nós estamos sempre no topo da lista. Tipo a guerra. É tipo a guerra. Nós estamos sempre no topo da lista para essas coisas. Então, aí as feministas começam a se articular nesse sentido. Então, é um movimento necessário, é um movimento que não vai acabar. Por isso que ele vai em ondas, por isso que a gente qualifica que ele vai em ondas. Né? Então, tem momentos onde a gente está na crista da onda porque é necessário, tem momentos que dá uma baixada porque isso fica... Eu tive a sorte de nascer num momento muito profícuo para a liberdade feminina. Né? Assim, muito profícuo para a liberdade feminina. Minha mãe foi uma mulher que trabalhou, mas ela trabalhava naquelas profissões, né? Minha avó já foi uma mulher que trabalhou, mas sempre naquelas profissões ditas femininas, e eu fui a primeira que pude escolher, da minha família, que pude escolher a carreira, eu e minhas primas. Então, isso é muito interessante da gente pensar. Interessante e novo, né? E novo. Muito né? E novo. Quer dizer que tem muita coisa para percorrer ainda, então muito caminho. Eu acho que tem novo, muito espaço, porque a história se repete, assim como o inconsciente se repete. A compulsão a compulsão à repetição tá aí, ela foi teorizada pelo Freud para dizer pra gente, a gente vai passar uma e outra vez pelo mesmo sintoma e a sociedade faz o mesmo movimento, né? Se a gente lê Futuro de uma Ilusão do Freud, Mal-Estar na Civilização, é isso que ele vai teorizar, ela se repete uma e outra vez para que a gente possa fazer uma espiral e assim, cada hora passar por um lugar e poder supostamente ser mais civilizado. Não sei se a gente tá conseguindo. Acho que não, mas bora lá. A página bora 2 tentar, né? Bora tentar isso. É muito mais complexo, né? Então acho que é legal deixar claro que quanto mais definir, quanto mais extremista, mais míope, mais fechadinho, mais infantiloide, quanto mais você conseguir abrir, discursar, conversar, dialogar, estudar, ler, observar, que é o que a gente não está vendo muito o geral fazer, já está comprando muita coisa pronta, né? Eu vejo hoje os arquétipos que a gente estava falando, muitas potências femininas acontecendo. Lógico, as figuras são as mesmas, mas para o Jung a energia ela transforma, né? Ela não é idêntica. Então você tem a mulher, por exemplo, guerreira. Então você tem uma mulher guerreira, então obviamente não é a mesma guerreira celta do século... Claro, não é uma boudica. Exatamente, mas... não é uma boudica. A estrutura de potência, de energia feminina tá ali. A velha sábia, a guerreira, a donzela. E donzela para ele não é necessariamente uma mulher que não podia, era só uma questão de o quanto ela vai desfrutar de uma juventude, de entender o caminho. Quando você descreve e aprofunda isso, você vai ver o quanto... Isso vai continuar. Mas é isso, porque assim... As estruturas arquetípicas. Porque o feminismo não faz com que o feminino abra mão daquilo que a gente considera feminino. E não abra mão do masculino. As mulheres não querem não desejar homens. As mulheres querem ter liberdade para desejar e para serem desejadas. E os homens aprenderem a entender isso um pouco melhor. A entender isso de uma forma um pouco menos arcaica, né? Mas como diz meu mestre Dostoiévski, a vida é muito mais complicada. Poxa, mas é muito complexo. O dia a dia é muito mais complexo. Dar uma simplificada.
Em 50 viajar minutos. pouco, dar uma... A gente tem que explicar para as pessoas. A gente não tem essa 50 pretensão. Agora é isso, ou seja, eu acho que né, uma coisa que a gente vai conversar aí, porque a gente tem aí o momento que a gente vai falar sobre a masculinidade, a questão é, os homens também precisam entender que eles precisam se organizar para serem outros homens. Né? E que eles não precisam salvar a princesa na torre. Vixe, aí vai, Né? vai ser um rolê importante. Vai ser legal, é legal. Porque tirar algumas fantasias que tem. Acho que esse é o ponto. Fantasias E a gente tem arte, cultura e literatura a favor dessa posição do feminino. A gente tem Capitu, do Bentinho, com Machado de Assis. A gente tem Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é todas elas terminam no trágico. Ana Karenina. Todas elas terminam no trágico. Que são mulheres que romperam e disseram assim, não, eu não desejo mais esse homem, eu desejo outra coisa. Né? E se a gente for na nossa clínica mais básica, quando a mulher passa a desejar o filho, o casamento começa a vinagrar. Porque tá muito difícil para os homens suportarem, não estarem numa posição de que assim, ela depende de mim para tudo, então ela nunca vai embora. Mas existem os movimentos todos. É. E existe o que é de cada um. Nós vamos cair nisso. Que certamente existem mulheres que você começa a falar do feminino, do feminismo, elas passam mal. Elas se sentem mal. Mal no sentido porque isso começa a incomodar uma zona também que estava ou confortável ou familiarmente já carregada. Uhum. E que começa meio que acionar nela também necessidades de se movimentar enquanto mulher. Sim. E tem mulheres que ou não dão conta, ou não pensam assim, ou não se conectam. Como homens também. Sim. Né? Porque dá trabalho, viver dá trabalho. O homem agora, né, se prega muitos atributos, né? Exatamente. E às vezes não é da natureza daquele cara, daquela pessoa. E aí isso começa a gerar ponto de conflito também. Nas né? redes sociais fazer uma mulher de verdade faz isso, um homem de verdade faz aquilo. Se a pessoa não tem um trabalho de interno, de saber quem ela é, de quem ela quer ser. Nossa, ela sai achando isso começa a pegar em vários pontos. E isso gera sintomas também. Porque daí aquilo que é feito para a liberdade passa a ser opressivo. É o que eu digo, a mulher que não quer trabalhar fora e que de fato gosta do que é essa dimensão do lar, do doméstico, ela se sente oprimida. Então não, se é de fato, se ela se conhece o suficiente, se ela sabe o que ela deseja, tá bom para ela. Você falou, a diferença é que agora, ou enfim, a proposta é que se possa ter escolhas, né? Isso. Porque antes não se tinha, era um destino, era destino. Exatamente. Entendeu? Eu falo que é diferente de você. Quando você estuda, você vê a diferença de conservador e atrasado. Tem mulheres que são mais conservadoras do ponto de vista. Agora, não necessariamente ela é atrasado ou retrógrado, como eu já vi falar. As pessoas falam, não, se você é conservador, você tem uma tendência retrógrada. Eu falo, vai estudar. Vai ler melhor. Isso não tem nada a ver. Tem uma tendência e você tem uma porcentagem, um blend ali dela. Ela gosta disso. Que hoje as terminologias elas são sempre muito radicais. São muito radicais e né, tentam representar algo que... Nossa, eu tenho uma preguiça. Você tá lá, variado. Você tá aqui. Você não pode estar um pouco ali. A gente tem muitas polaridades hoje em dia. É isso. Aí é o que é de cada um. E o subentende-se, né? Fala, se você é assim, então subentende-se que você... Fala, não, peraí, subentende-se, vamos conversar. Deixa eu explicar melhor, né? Se você conseguir. É isso. Muito bom, certo? Gente. Feitíssimo. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui sobre feminilidade. Se vocês tiverem questões, porque eu acho que é um tema que movimenta todo mundo, escrevam pra gente no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube, ok?